Sem dúvidas, o rendimento do Fluminense nas finalizações nesses últimos jogos vem caindo muito. Mas existem outras coisas que o Fluminense precisa melhorar. E é nesse vídeo que eu quero falar aqui com vocês. Então fica até o final. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o caso do Vinícius Júnior. Ontem o Fluminense soltou uma nota em apoio a ele, lá no Twitter, né? Para quem não sabe, o Vinícius Júnior sofreu com racismo lá na Espanha de novo. Eu acho que é a 9ª vez que acontece com ele. E foi ontem contra o Valência, lá na casa do Valência, para quem está por fora aí. Ontem teve o jogo Real Madrid-Valência no Campeonato Espanhol, que é a La Liga, e acabou que a torcida do Valência fez cânticos racistas e falando que ele tinha que morrer, então algo bem pesado assim. Aí o Vinícius Júnior acabou sendo expulso, né, enfim. Mas eu queria deixar aqui o meu apoio, né, dessa situação bem desagradável que aconteceu com ele. É claro que ele não vai assistir esse vídeo nem nada, mas mesmo assim a gente tem que pregar o respeito, a gente tem que pregar o apoio também nessa situação para a vítima, que no caso é o Vinícius Júnior. Então, mesmo assim, eu quero deixar aqui meu apoio a ele. O Fluminense divulgou uma nota, um tweet lá no Twitter, né, prestando uma solidariedade ao Vinícius Júnior. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês. Diz o seguinte: o Fluminense se solidariza a Vinícius Júnior, que mais uma vez foi vítima de atos racistas e degradantes. Ações concretas contra os incontáveis casos de injúrias raciais são urgentes. Passou da hora de alguma providência ser tomada contra os que o atacam dia após dia em diversos estádios. Racismo é crime. Todo nosso apoio a Vini. Mais uma semana começando aí. Semana muito importante para o Fluminense. Toda semana é importante, né? Só jogo difícil. E saiu uma nota lá, uma notícia lá no GE falando sobre o número e a preocupação, né, da torcida em questão das finalizações do Fluminense nos jogos. Diz aqui: o Fluminense tem menor número de finalizações em um jogo desde o fim do Carioca. Equipe tricolor chegou ao gol do Botafogo apenas 3 vezes no sábado e nenhuma foram no gol do Lucas Perry. Esse é o 3º jogo seguido com menos de 10 finalizações por partida. Diante do Botafogo, as finalizações do Fluminense foram por Pirani e Nino no primeiro tempo e Lelê no segundo, com uma bola que raspou na trave, aquela que ele se esticou bastante, mas infelizmente não conseguiu chegar. Eu vi muita gente falando que ele perdeu, acho que foi a TNT Sport lá, botou que ele perdeu o gol feito, que não sei o que, mas todo mundo que estava vendo o jogo sabe que não tinha como ele alcançar aquela bola, né, gente? Correu demais ali, não dava para ele alcançar. A entrada do atacante no lugar do De Pirani, inclusive, foi considerada por Fernando Diniz como um erro dele mesmo. Ele diz o seguinte, o Fernando Diniz: no primeiro tempo, o time fez uma partida com controle, mas sem profundidade. Com a substituição, Lelê no lugar do Pirani, tentei manter o controle, já que a marcação estava bem ajustada, e ganhar profundidade. Não ganhamos muita profundidade, perdemos um pouco de marcação e de controle. Com a mexida, o time não ficou melhor. Tive bastante peso na partida de hoje. Esse foi o 3º jogo seguido em que os comandados de Fernando Diniz finalizaram menos de 10 vezes contra o adversário. Antes das últimas 3 partidas, a média do Fluminense era de 17 finalizações por jogo, arredondando, o que gerou 2,5 gols por partida. Nesse intervalo foram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E quando o time chega no ataque, não é objetivo, não marca o gol. Isso vem acontecendo muito desde o jogo contra o Vasco, por exemplo, mas tem alguns momentos também em outros jogos que acontece isso. O Fluminense ataca muito, mas não faz o gol. Por exemplo, no jogo contra o Vasco, a gente teve 24 finalizações e apenas 1 gol. O jogo foi 1-1, né? Mas a gente finalizou muito, a gente foi muito pro ataque, mas não acertava aquele último passe, não acertava o gol, não finalizava, não perfeito, sabe? Não saía o gol. Claro, tem vários outros fatores, mas mesmo assim é um número muito alto, 24 finalizações e
é apenas um gol, no caso. É muito pouco para um ataque tão bom como o nosso, principalmente com o Jean marcando no time. Uma coisa que parece estar relacionada ao péssimo momento do Fluminense no ataque, nesses últimos jogos, pode ser em relação ao Alexander, a falta do Alexander no time, com a lesão que ele teve no jogo contra o Cruzeiro, né? A gente sabe que foi uma lesão bem não tão grave assim, mas que preocupa e que vai ficar um tempo de fora aí das partidas. Provavelmente vai voltar só depois contra o Flamengo, então vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível, porque é um jogador fundamental. E que de lá para cá, desde a lesão dele contra o jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense vem diminuindo muito o número de finalizações. Aqui diz, ó, o Fluminense passou a ter um número muito abaixo de finalizações depois da lesão do Alexander. Foi menos de 10 finalizações a partir da lesão dele. Então, é bem preocupante. Assim como a lesão do Keno. O Keno também está fora desde o jogo contra o River Plate. Não entra em campo, não volta a ser relacionado. Querendo ou não, o Keno, ele criava muitas jogadas, né? Ele é um jogador muito importante para o Fluminense. Eu confesso que no começo dele jogando pelo Fluminense, eu não tava gostando muito das atuações dele. Eu achava ele um pouco, sei lá, prendia muita bola, se embolava muito e tudo mais. Eu não curtia muito ele no começo, mas depois eu passei a entender que ele é um jogador muito importante para o Fluminense, principalmente para o time e também principalmente para o esquema tático, né? As jogadas que o Fluminense faz e tudo mais que o estilo de jogo do Diniz, né, no caso. Então, acho um jogador extremamente importante, que a gente está sentindo muito a falta dele. Espero que ele volte o mais rápido possível, porque a gente precisa dele lá na ponta, junto com o Cano e o Arias. Outro fator que pode estar influenciando bastante, e eu acho que esse é o fator mais plausível nesse momento, é o desgaste, né? Muito por conta do Diniz, na minha opinião. A gente sabe que a gente tem jogos importantes pela frente e que a gente já jogou até agora. A gente precisa do time titular nos jogos, tudo bem, mas tem jogos que a gente tá vencendo, o jogo tá controlado, não tem muito o que arriscar, não tem muito o que fazer nada. Coloca o time, coloca os jogadores jovens, coloca o Thiago Santos, bota mais tempo para tentar se entrosar mais com a equipe, se enturmar mais. Coloca o Edinho, que tá aí no Fluminense e até agora não entrou, tá sendo só relacionado em nada. Arthur, o camisa 10 da base aí, que joga pra caramba, não entra. Então a gente precisa desses caras jogando também para ganhar minutagem. Não adianta colocar o Isaac faltando 5 minutos para acabar o jogo, não adianta. O garoto vai fazer o que com 5 minutos? Entendeu? O jogo já tá ganho, coloca esses moleques para dar uma minutagem mais, entendeu? A gente precisa ter esse rodízio, porque a gente jogou Carioca, aí tá jogando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o time precisa de rodagem. Daqui a pouco vai ficar 5, 6, 7 lesionados, e por culpa disso. Agora a gente já teve a lesão do Felipe Melo, teve a lesão do Marcelo, lesão entre aspas, né? O Marcelo, infelizmente, não consegue jogar mais de 5 partidas seguidas. Teve a lesão do Keno, teve a lesão do Alexander. Claro que a do Alexander não foi por desgaste, foi porque o cara caiu em cima da perna dele lá, outro fator, mas também que influencia de certa forma. Porque o Diniz precisa poupar esses jogadores importantes, em partidas que não necessita tanto assim desses jogadores. Então, é um ponto a se considerar bastante. Até agora o Diniz pouco usou a base, né? Mal usa a base. Isso me irrita muito porque a gente tem uma das melhores bases, que é Xerém, do Brasil, e o Diniz não utiliza, entendeu? Que eu me lembro agora, eu só vejo o Isaac e o Alexander jogando no Fluminense. Não vejo os outros jogadores. O Arthur aí, podendo estar jogando no time, entrando nos jogos, não entra. Você pega, por exemplo, o Palmeiras, todo jogo aí coloca os jogadores da base entrando nos jogos. E é um dos melhores elencos do Brasil, um dos mais caros também. E coloca a sua base para jogar, os jogadores jovens para jogar. O Santos nem precisa falar, né? O time titular praticamente quase todo do Santos
é formado na base do Santos. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer mais ainda. Não adianta colocar um ou dois jogadores da base. Nesse momento, a gente precisa também colocar mais jogadores para ter aquela rodagem, né? Aquele rodízio, também descansar os jogadores importantes. Mas mesmo com esses jogadores jovens e ótimos jogadores que a gente tem, não adianta a gente ter um banco de reservas só com jogadores da base, porque isso pode atrapalhar, de certa forma, o time. Porque você imagina, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, a gente teve um banco de reservas com Alexandre Jesus, Pedro Rangel, Arthur, Isaac, Edinho, Giovani e o João Henrique, que é o esquerdinho. Então, muitos jovens talentos. Isso é ótimo, mas quem dali, que se você coloca no jogo contra o Flamengo, resolveria a partida? O jogo estava 0-0 com um a menos. Quem é dali que você colocaria? E não é à toa que o Diniz nem colocou ninguém. Só colocou o David Braz. Só que aí você pega o David Braz, 36 anos. Entendeu? Não é aquela pessoa que vai entrar ali, vai resolver, pô, entendeu? Vai dar um gás. Esse é o problema. É o que falta pro Fluminense. Um jogador que está no banco de reservas e pode entrar, pode ajudar, pode decidir o jogo. Isso que falta o Fluminense. Sem falar que na Copa do Brasil a gente não pode contar nem com o Thiago Santos e nem com o Lelê, que já jogaram pelos seus clubes, o Volta Redonda e o Grêmio, e não pode entrar mais pelo Fluminense, jogar pelo Fluminense. Então, entendeu? É mais um desfalque importante para o time, que perde um ótimo centroavante e um volante que pode ajudar ali para sustentar o time no segundo tempo. Então isso é mais um motivo para o Fluminense ir ao mercado, contratar jogadores. É o que a gente precisa nesse momento. Não adianta a diretoria falar que o time já está formado ou algo assim do tipo. Não adianta. O Marcelo aí não consegue nem jogar 5 partidas seguidas, então não tem como a gente contar com isso. O Guga improvisado na lateral esquerda, aí você imagina o Guga ou o Samuel Xavier lesionado, aí do nada, o Samuel Xavier recentemente estava lesionado, ficou acho que 2 semanas fora, mas voltou, graças a Deus. Mas imagina se um deles se lesiona de novo e sem o Marcelo. Quem vai ser o lateral direito? Não tem, entendeu? Vai ter que improvisar o Martinelli ou algo assim do tipo, que pode ou não dar certo. Então é muito arriscado, a gente precisa desses jogadores e precisa de reforços. É o que eu venho falando aqui no YouTube, aqui nos vídeos direto. Aí você vai pegar o Vitor Mendes, envolvido no esquema de apostas. Não tem como jogar, já está fora do time praticamente. Aí você tem Felipe Melo com 40 anos já praticamente, se lesionou agora também, inclusive, mas já é um jogador de uma idade avançada. David Braz, 36 anos, é o terceiro reserva, quarto reserva na zaga. Então já é bem complicado, né? Então eu acho que o Fluminense precisa se reforçar mais nessa janela, que vai abrir agora dia 3 de julho. Eu acho que o Fluminense precisa também usar mais a base, colocar os jogadores da base em mais tempo para jogar, para se enturmar, se desenvolver. O Isaac aí precisa entrar mais nos jogos, ele é bom, o moleque é muito bom. Tem que fazer mais ou menos como fizeram com o Matheus Martins ano passado. O moleque estava entrando, o Matheus Martins ano passado jogou muito, sempre que entrava dava aquele gás ao time. Então isso que a gente precisa, de moleque novo para entrar e entrar com vontade, é isso. Eu acho que a gente precisa também de laterais, zagueiros e um reserva pro Ganso, porque a gente não tem um meio ali que entra no lugar do Ganso e faz quase a mesma função dele, assim, né? Criando jogadas e tudo mais. O que me irritou muito no começo do ano foi o Diniz não ter deixado o Vina vir pro Fluminense. Para quem não sabe, o Vina estava no Ceará aí, ano passado, já estava de fora já dos planos, já estava saindo do Ceará e estava querendo vir pro Fluminense, estava querendo mesmo vir. A diretoria também estava querendo trazer ele, mas aí o Diniz barrou e não deixou a contratação ser concretizada. Então isso irrita pra caramba, porque hoje ele poderia ser perfeitamente um reserva aí pro Ganso, né? Um reserva imediato, para entrar ali no segundo tempo, ou ajudar bastante a equipe, poupar mais a vida do Ganso, porque o Ganso todo jogo tá jogando aí. Então eu achei isso bem... Fiquei bem irritado com essa questão aí. E a forma como a diretoria vem se movimentando me assusta muito, porque parece que eles não estão interessados em contratar ninguém.
não tem sondagem, não tem interesse em ninguém até o momento. E o mercado abre dia 3 de julho. Mas vamos ver, vamos aguardar aí. Espero que a diretoria, o Diniz, os jogadores tenham aprendido com seus próprios erros e reconheçam que o momento não é de comemorar tanto assim. O Carioca já passou, agora é Libertadores, Copa do Brasil, principalmente a Copa do Brasil agora contra o Flamengo, que é um jogo decisivo no momento, o jogo mais decisivo do momento. E esse ano, principalmente, é um ano mais decisivo do clube, né? Estamos com o Marcelo no time, com um timaço, disputando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então a gente precisa disputar para ganhar, não é disputar para passear. Entendeu? É isso que falta para a diretoria e para os jogadores, para o Diniz, analisarem um pouco, né? Porque parece que em alguns momentos eles não pensam muito nessas coisas. Galera, eu vou ficar por aqui. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta o que você achou desse vídeo, o que falta Fluminense para você melhorar daqui para frente nesses jogos importantes que vão vir, de Libertadores, Copa do Brasil. Então comenta aqui o que você acha. Tamo junto, saudações tricolores para todos vocês e é nóis.